e da nossa obediência a Deus. Amém? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você está feliz? Glória a Deus. É um chamado. Pode ficar sentado, tá? Sei que você está cansado. Tem paz. Na última aula, a gente apresentou as introduções, que é batismo, as formas do batismo e instruindo quem deve se batizar, certo? Hoje a gente vai dar um passo um pouco adiante, ok? Espero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, eu falo demais. Deus vai nos abençoar. A gente vai dar início a partir do livro de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. O primeiro versículo em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Podes porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Vai devagar. Nicodemos, ele não era um fariseu comum. Tá? Nicodemos, o texto que a gente leu nessa tradução, ela trata como um príncipe em Israel. Em outros, trata como o principal em Israel. Em outros, trata como o superior em Israel. Nicodemos, ele faz parte de um grupo político chamado fariseu. Grupo esse que se detém a estudar toda a lei mosaica, tanto a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, quanto os demais até o livro de Malaquias, e regimenta toda a doutrina e costume de Israel com base nessas observações. Nicodemos, ele não só é parte desse grupo político de fariseu, como ele é parte de um grupo ainda mais especial, que é o que a gente chamaria hoje de STF, é o chamado Sinédrio, composto por 72 judeus, em sua maioria fariseus e alguns saduceus. São outros grupos políticos. Em outro momento a gente pode tratar especificamente sobre essas divisões. Nicodemos, ele ouviu falar acerca de Jesus. No relato de João, o que chama a atenção de Nicodemos são duas coisas. A primeira delas é o sinal que ele apresenta no casamento em Caná da Galileia. Por quê? Porque para alguém apresentar algum sinal
De duas uma, ou era enviado de Deus ou era um feiticeiro. Só que até então, em Israel, já haviam alguns apresentando alguns sinais. Enganosos, mas apresentando alguns sinais. A segunda coisa que chama a atenção de Nicodemos é a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é diferente da mensagem dos fariseus. A mensagem dos fariseus é: olha, cuide da observância da lei, para que te vá bem, e Deus porventura tenha agrado de ti. A mensagem de Jesus é diferente. A mensagem de Jesus é: quem não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus. Aleluia. A mensagem dos fariseus é uma mensagem hipócrita, especialmente nos dias de Jesus. Por quê? Porque nos dias de Jesus, para as preparações das festas cerimoniais, segundo a lei mosaica, era trazido de casa do ofertante a ovelha, a rolinha ou a pombinha, e era oferecido no tabernáculo. Nos tempos de Jesus, havia-se comércios nos arredores, no pátio do tabernáculo. Se fosse só isso, estava ruim, mas estava ok. Só que aí eles pioram, porque eles falam assim: olha, seguinte, as moedas, dracma, stater, não vai servir para cá. Então faz o seguinte: já que você tem essas moedas, vai na casa de câmbio dos sacerdotes, troca, e a taxa era alta, tá? Troca, e talvez você consiga comprar alguma oferta para entregar para o Senhor. E Jesus, ele se revolta. E aí quando ele faz aquela revolução no templo, ele joga tudo para cima. Ele chama os principais, os fariseus, os sacerdotes e os do sinédrio de hipócritas e templos caiados. E por fora tão lindo, mas por dentro já tão podre há muito tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus ele chama muita atenção. De tal modo que Nicodemos, quando ele vai se encontrar com Jesus, não pode ser na luz do dia. Por quê? Porque nesse período já estavam tramando para matar Jesus. Eu estou falando do batismo, tá? Parece que não, mas estou falando. Só estou te inserindo no texto. Ele vai ter de noite com Jesus, de madrugada, para ninguém ver, para ninguém ter ideia de que um fariseu está se encontrando com alguém que o pessoal está querendo matar. Glória a Deus. Quando ele chega para conversar com Jesus, ele chega rasgando seda. Senhor, sabemos que és mestre em Israel. Porque para ser mestre em Israel não basta sair ensinando. Para ser mestre em Israel, o indivíduo ele tinha que conhecer a lei de cor e salteado, todas as 613 leis, citar, explicar e aplicar ela, de frente para trás e de trás para frente. Formado na casa de Israel. Não era só sair falando. Ele tinha que ter passado pelo Bar Mitzvah, só que não o Bar Mitzvah comum que se fazia em todos os nascidos judeus. Era um Bar Mitzvah e um teste para saber se ele estava apropriado a ser ensinador, para ser um mestre, um doutor. Isso fica tão evidente que Jesus ele tinha quantos discípulos? Fala comigo, gente. 12. Quantos? 12. Jesus ele precisava de pelo menos 10 judeus homens para andar com ele, para ele poder ensinar. Ele deixou ainda 2 de reserva. Na dúvida, deixa meus 2 aqui quietinho. Esse der dor de barriga nenhum tem outro. Ensinar não vai ficar sem ensino. Essa era a lógica. Tinha mulheres acompanhando Jesus? Tinha, mas eles não eram contados. Esse assim, Jesus ele viesse na minha casa ensinar, tivesse 9 homens e 15 mulheres, não ensinava.
Tinha que ter no mínimo 10 homens. Para ele exercer o ofício de mestre, de rabi. Quando ele chega, quando Nicodemos chega no encontro de Jesus, rasgando seda, Jesus ele interrompe a rasgação de seda e fala para Nicodemos: você é necessário nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Aleluia. Esse nascer de novo é o que a gente chama hoje de conversão. Se você não se converter, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos, ele ainda dá uma resposta meio tola. Mas como pode um homem velho como eu voltar para a barriga de mamãe? Jesus falou: Nicodemos, tu és mestre em Israel, mas você ainda não pegou o negócio. É como quem diz: você fala que ensina, mas essa coisa básica você não entendeu ainda. Glória a Deus. Aleluia. Seguinte, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui a gente entra no assunto do batismo. Porque na última aula, na última sexta, a gente tratou de quem deve se batizar, que a gente chegou num comum acordo bíblico de que aquele que confessa Cristo como Senhor, ele é apto para ser batizado. Certo? Quem lembra? Ok. Só que o batismo, além de ser uma inserção no corpo de Cristo, na comunidade cristã, o batismo o credencia o cristão a entrar no reino de Deus. Bruno, o que exatamente você está dizendo? Que no reino de Deus, quando ele vier em glória, alguns vão só ver o reino de Deus, outros vão entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Deu para entender? A gente vai navegar nos textos daqui a pouquinho. Então, esse primeiro ponto de abordagem que Jesus ele fala é uma diferença muito básica. Bruno, eu posso passar a vida toda sendo cristão e não me batizar? Pode. Eu posso ser salvo? Pode. Porque a salvação não vem pela fé. Não depende de mim. Porém, e a Bíblia é muito clara, que Deus ele é galardoador, ele é recompensador. Então só pode receber recompensa quem trabalha no corpo de Cristo. Só que só pode trabalhar no corpo de Cristo quem está no corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos lá para o Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 12. Glória a Deus. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus é recompensador. Glória a Deus. Aleluia. Sim ou não? Sim. Livro de Efésios. Efésios. Capítulo 1. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a bênção não está fora de Cristo, o galardão não está fora de Cristo. E não, ó, vamos ler o texto. Ele não está falando que ele vai nos abençoar, ele já nos abençoou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá para entender? Aí a gente olha assim, Bruno, mas eu ainda não recebi. Eu ainda não me apropriei dessas bênçãos que o texto fala. Quer que eu fale o porquê agora ou deixa mais para frente?
Livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 3. Aliás, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em outras traduções é criança, em nada se difere do servo, em outras traduções do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Então olha o que o texto está falando. Em todo tempo que a criança, que o herdeiro, ele é infantil, ele nada difere de escravos. Que embora ele seja herdeiro e possuidor, ele não pode ter acesso. Porque, não vou entrar nesse tema agora, mas a Bíblia fala que os dons e os ministérios que a gente tem, não é nosso possuinte, mas nós somos administradores. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me deu o dom, é meu? Não, Ele deixou com você para você administrar. Glória a Deus. Aleluia. Só que essas bênçãos que já está prometido, que a gente já recebeu em Cristo, a gente não recebe porque a gente ainda é infantil. Não saí do texto do tema do batismo, eu estou nele. É que eu estou te ensinando um pouquinho mais adiante. Glória a Deus. Porque no reino de Cristo, quando Ele vier em glória, a gente vai administrar aquilo que Ele estabeleceu no Éden. Governo sobre a criação. Quem entendeu até aqui? Glória a Deus. Se não entendeu, eu repito todo, não tem problema nenhum. Glória a Deus. O governo que estava sob Adão e que foi perdido vai ser restaurado no governo de Cristo quando Ele vier em glória. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você só vai ver. Participar, esquece. Deu para entender? Glória a Deus. Bruno, eu fui batizado em outra igreja. Aí eu vim para a igreja do pastor Wellington. Eu tenho que me batizar de novo? Biblicamente, não. Por quê? Nas Assembleias de Deus, a gente tem um documento. Esse documento é chamado de creio, que é uma série de artigos que pautam as doutrinas fundamentais das Assembleias de Deus. É uma confissão de fé. E no trato a respeito do batismo, ele fala duas coisas que são fundamentais. A primeira, que o batismo ele é uma ordenança, a gente não pode impedir ninguém de ser batizado. Se alguém confessou Cristo, acreditou em Cristo e quer ser batizado, ele não tem autoridade nenhuma dentro da Bíblia para poder impedir. Certo? Quer ver aqui? O segundo credo, que é
credo é uma palavra relativa a creio. Cremos que. O segundo ponto do artigo, ele fala que o batismo, conforme a ordenança em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu sou da Igreja Batista, eu vim para a igreja do pastor Hélio, eu tenho que me batizar de novo? Não, porque o batismo ele foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, o batismo não é como em algumas denominações, em algumas igrejas, uma reinserção de você na denominação ou daquele grupo clerical. Tem denominações que é o seguinte: eu fui batizado consciente, sabendo da importância do batismo, só que eles não aceitam. Eles falam assim: velho, é o seguinte, você quer fazer parte? Vai ter que batizar de novo. E eu vou te mostrar o texto. Biblicamente, isso é estranho. Ó, vamos lá. Abre aí comigo, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quantos batismo? Vamos lá, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, aqui está falando, dando instruções da vida cristã, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, e quantos batismos? Um só batismo. Então os irmãos que acham que é 15. Glória a Deus. Ele sai da igreja para outra, porque a minha pergunta: pastor, posso batizar? Pode perceber, esse irmão nunca leu a Bíblia. Se ele já se batizou, não tem que se batizar. Ele já está no corpo de Cristo. Dá para entender? Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Próximo. E é o que alguns têm sido. Isso tem da igreja. Qual está falando? É fora dentro. Tá? Porque a gente lê a Bíblia e a gente vai vendo as descrições dos incrédulos, a gente está condenando de fora. Não, de dentro mesmo. Está fazendo bagunça. Mas haver sido lavados, aqui a palavra ela indica que é o batismo. Tá? Mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então olha, Paulo está falando, ele dá uma lista. Essa galera aqui, se diz parte do reino, mas está cometendo essa lista de imoralidade, não vai herdar o reino de Deus. Porque apesar de ele ter passado pelas águas, ele não foi convertido. Porque não é no batismo que você se converte, no batismo você demonstra a sua condição. Tem gente que eu conheço, amigo meu, que porque estava namorando com a irmãzinha da igreja, falou: eu vou batizar
porque a igreja vai encher o saco. Aí batizou porque estava com a irmãzinha da igreja. Aí eu falei, irmão, você é tonto? Não era mais fácil você primeiro ter certeza se você quer se batizar? Porque você fez parte de um ritual que você nem sabe o que você está fazendo. Não, mas é porque na época eu tinha certeza que eu ia casar. Eu perguntei, mas você está casado também? Não, eu falei, então fez uma besteira, eu vou fazer outra besteira depois. Porque assim, o batismo, ele não é para inserir a pessoa dentro de uma estrutura religiosa no sentido de agora eu sou crente. O batismo ele está inserindo você dentro do reino de Cristo. E aí o rolê é mais profundo. Porque uma coisa é você fazer parte de uma denominação de igreja. Outra coisa é você fazer parte da igreja. Uma coisa é você fazer parte de um grupo clerical. Outra coisa é você fazer parte do reino de Deus. São coisas distintas. Glória a Deus. Tem um escritor chamado George Alban Lett que ele fala que a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o meio pelo qual o reino de Deus se manifesta. Glória a Deus. A igreja é o meio pelo qual o mundo sabe o que é o reino de Deus. Dá para entender até aqui? Abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então qual que é a ideia do versículo anterior? O batismo, ele não é para Cristo. O batismo é em Cristo. Deu para entender ou não? Você não batiza para Cristo, você batiza em Cristo. E quando você batiza em Cristo, a ideia do texto é: eu me batizei em Cristo e Cristo me reveste. Porque eu estou vestido de uma nova natureza quando eu sou convertido. Sim ou não? Sim. O revestimento é como esse terno. Ele vem por cima de uma vestimenta que já existe. Então a ideia aqui é, quando você se converte e que o Espírito habita em você, você é uma nova criatura. Quando você se batiza, Cristo te reveste, de modo que as pessoas, quando olharem para você, têm que enxergar Cristo, não você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios. Capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de quem? Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem, você vai manifestar Cristo, tanto para crente quanto para descrente. Essa é a ideia. Para estes, ou seja, para os descrentes, cheio de morte para a morte, mas para aqueles, os de Cristo, cheio de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo, ou seja, quem está isento. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então qual que é a ideia de Paulo? Eu falo de Cristo na sinceridade.
quem está do meu lado, tanto crente como descrente, vai sentir o aroma de Cristo. Aos crentes, cheiro de vida, porque vão ser renovados na conversa. Aos descrentes, cheiro de morte, porque o aroma do pecado deles vai ser revelado durante a conversa. Glória a Deus. Dá para entender? Capítulo 4. Aliás, capítulo 3. Versículo 12. E aqui Paulo vai tratar da glória da nova aliança, tá? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, onde é lido sobre Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qual que é a ideia? Pode deixar no seguinte. Qual que é a ideia? Moisés, quando ele vai pedir uma resposta de Deus, que ele voltava, o rosto dele brilhava e alguns diziam como que de anjo. Então ele colocava um véu sobre o seu rosto, de tal modo que quando o brilho da glória saía do rosto, ele mantinha um véu para ninguém perceber que a glória saía. Parece os crentes. Não daqui, de outro lugar que eu conheço. A glória foi embora, mas sempre ele continua com um véuzinho de crente. Aí Paulo fala, eles não queriam mostrar que a glória deles era transitória. Porém nós quem? Os salvos. Com o rosto descoberto, expressando a glória do Senhor de glória em glória. Qual que é a ideia? A glória de ontem não move hoje, a glória de hoje move a glória de amanhã. É uma evolução que vai acontecendo. A glória que Deus revelava ontem era uma, a que Ele revela hoje é outra, a que Ele revela hoje é outra. Aleluia. Essa é a ideia de glória em glória. E sendo transformados na imagem do Senhor, como que pelo Espírito do Senhor. Então a ideia de Paulo é, à medida em que você vai sendo transformado pelo Senhor, expressando a glória do Senhor, você vai ficando mais parecido com o Senhor. Deu para entender? Livro de Colossenses. Aliás, livro de Romanos primeiro, capítulo 6. Versículos 3 e 4. Sei que você está com sono, já estou acabando. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Agora pela Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então qual é a ideia de Paulo? Que ele vai transmitir. Você foi batizado com Cristo, morreu para o mundo.
Aleluia. Jesus ele fala isso. Teve uma certa feita que Pedro e João, aliás, Tiago e João, chegou para Jesus e falou assim: Jesus, deixa que eu me assento uma à direita ou à esquerda no teu reino. Jesus fala: olha, você tem certeza do que você está pedindo? Você consegue beber do cálice que eu vou beber e do batismo que eu vou passar? Aí os dois falam: claro, conseguimos. Deus fala: não, vocês não estão entendendo. O cálice que eu vou passar é o cálice da ira de Deus. O batismo que eu vou passar é o batismo de morte. Você tem certeza que você quer? E outra, o assento à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas cabe à vontade do Pai. Qual que é a ideia de Jesus? Ele ensina, e que Paulo ele torna isso uma doutrina. Eu não me batizo com Cristo, eu me batizo em Cristo, porque a ira de Deus já caiu sobre ele no Calvário. Então eu já não pago mais pelos meus pecados, porque ele já pagou. Eu também sou ressuscitado com ele para uma nova vida, porque o Pai o ressuscitou e na ressurreição dele eu recebi a nova vida. Glória a Deus. Deu para entender? Então, o que Paulo está ensinando? Meu irmão, Deus te arrancou em Cristo Jesus dos domínios de Satanás e do pecado para uma novidade de vida. Aleluia. Ele literalmente te arrancou. É por isso que o diabo só tem raiva de crente. Por quê? Porque quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o texto não está falando que a igreja está agachada e que o inferno está batendo na igreja. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é: as portas do inferno não vão suportar quando a igreja chega. Quando a luz chega, as trevas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deu para entender? Bruno, ainda não consegui pegar. Eu te explico melhor. Jesus no Sermão da Montanha diz: vós sois o sol da terra e a luz. Ele pergunta se eu quero ser luz. Ele sugere que eu seja luz. O que ele diz? Vocês são a luz? E ninguém pode esconder uma lâmpada em cima, embaixo de uma cadeia. Onde ela está, ela brilha. Glória a Deus. As trevas estão me batendo. Às vezes o que falta é só você dar um brilhozinho de Cristo. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Vou passar, você não pegou. As trevas, elas só estão atormentando porque às vezes a gente só está um pouquinho apagado. Glória a Deus. Só um pouquinho apagado. Na hora que Cristo brilha, acabou. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai ensinar: resistir ao diabo. Nunca parou para prestar atenção? Por que ele foge? Comigo ele consegue. E com Cristo? Porque o juízo dele já foi decretado, ele já está derrotado. Ele só quer puxar alguns para ir com ele. Eu resistir ao diabo não é com a minha força. Em nome de Cristo. Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Já estou acabando. Tem 3 minutinhos ainda. Você aguenta um pouquinho mais? Amém. No de Colossenses. Glória a Deus. Capítulo 2. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Versículo 13. Sequência que a gente leu. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Foi algumas ofensas? Selecionou algumas? Perdoou só a mais grave. O texto fala que perdoou? Todas. Segue o Glória a texto. Deus.
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia da festa, ou da lua nova ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. Porque, pausa aqui, porque tem igreja que é o seguinte: a doutrina não vem da Bíblia, vem de revelação. A gente comentou umas aulas atrás aqui. Tem igreja que a doutrina é Deus me revelou, não tem nada a ver com a Bíblia, você vai no terceiro não acha. Só que aí para validar, a pessoa fala, não, mas foi um anjo que desceu, eu passei 7 dias de jejum, um anjo desceu e me revelou. Só que em Gálatas fala, ainda que alguém anuncie o Evangelho, mesmo que seja anjo, tenha como anátema, tenha como maldito, porque não corresponde ao Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Glória a Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, eu vou dessa parte, eu sou apaixonado nessa parte. Por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseie, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum para a santificação da carne. Qual que é a ideia de Paulo? E aqui eu acabo. Glória a Deus. Juro que eu acabo. A ideia de Paulo é: se você morreu em Cristo e para Cristo, por que você está seguindo a ordenação de outro Deus que não seja o Senhor? Bruno, mas parece que carrega santidade machucar o corpo. Não tem, parece, não é bíblico. Aí a gente ouve o seguinte: Bruno, Glória a Deus. Jesus. pode ou não pode? Isso é de quem está começando a fé. Porque se eu preciso de uma lista de pode ou não pode, eu não entendi quem é Cristo. Porque se eu entendi quem é Cristo, se eu entendi quem é Cristo, a questão não é se pode ou não pode, a questão é: tem Cristo aqui? Pode ou não pode? Parece com Cristo? Expressa Cristo? O meu critério vai ser esse: Cristo nas coisas. Glória a Deus. Porque senão eu vou achar, não, mas a Bíblia não proíbe, mas não expressa Cristo. Dá para entender? Glória a Deus. Porque senão a gente vai entrar num ato de escravidão. Você não pode isso, você não pode aquilo. Não, mas isso daqui é pecado. A Bíblia nem fala que é pecado. É pecado. E você olha e você fala: mas não me parece incrível. Essa ordenança não parece oriunda de Cristo. Porque eu olho e não vejo Cristo nessas coisas. Porque as pessoas, quando olham para a gente, elas não querem saber se eu sou da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Elas querem saber: que tipo de crente é esse? Dá para entender? Glória a Deus. Tremendo. Na próxima sexta, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais a questão do discipulado.
que é o último estágio desse arco de batismo. Só recapitulando, na última aula a gente tratou do que é batismo, da forma do batismo e quem deve se batizar. Hoje a gente tratou de um ponto entre o batismo e o discipulado. O próximo ponto da última sexta desse arco, discipulado de Cristo. E aí a gente vai ver que servir a Cristo não é tão flores como a gente acha. Vai ser muito glorioso, muito mais do que a gente imagina. Glória a Deus. Deu para entender? E aí na última aula a gente vai tratar sobre maturidade cristã e discipulado. Se você não vier, eu te garanto, você vai perder muita coisa da Bíblia. Só que tiver. Glória a Deus. Feche os olhos. Fala, Senhor, guarda essa palavra no meu coração, para que eu seja transformado na revelação das Escrituras, do Espírito por detrás das letras. E que essa palavra, que hoje eu aprendi, transforme a minha vida, o meu coração, e que eu suba um degrauzinho na graça e do conhecimento do Senhor. Amém.